cada um. Vou começar por Rio Grandino, que eu acho que é hoje o que está numa eminência de risco de desmoronamento maior, é o prédio mais sensível que nós temos. Rio Grandina, apesar de ter a fala da afirmação documental, eu quero frisar isso também, nós não podemos fazer nada, nenhum processo do mais complexo ao mais simples possível, sem que hoje tenha tudo de forma regular, documental. Eu tenho que ter comprovações documentais dentro de um processo, o que há 13, 14 anos atrás não se tinha. Se eu pego processos antigos da prefeitura, tenho a curiosidade de ir lá no arquivo, desengavetar projetos, você consegue ter uma análise de como que acontecia. Não estou dizendo que era certo ou errado, mas era possível fazer coisas que hoje não é mais possível. Rio Grandina, a última obra que foi feita lá foi uma obra feita com a Fundação Banco do Brasil, foi uma obra feita pós a catástrofe de 2011, foi um recurso muito curto, muito pequeno, em que foi feito um paliativo geral lá. Esse paliativo geral, acompanhado à época pelo INEPAC, o INEPAC ele participou de toda a obra, do começo, meio, fim e entrega dela pela Fundação, em que a gente conseguiu fazer o quê? Salvaguardar, naquele momento, estruturalmente a casa. Houve vários problemas na questão estrutural de manutenção do prédio, foi feito isso. De lá para cá, esse prédio não teve uma manutenção adequada. O problema do telhado, havia uma discussão à época, que hoje é vencida na área de patrimônio, que é sobre usar manta de subcobertura ou não em prédios históricos. Hoje, a gente parte da premissa que, sim, temos que ter manta de subcobertura. Então, hoje é possível a gente colocar, na época não era possível colocar. E hoje o que a gente precisou de fazer lá, emergencialmente? Primeiramente, a gente teve que entender a questão legal de titularidade do imóvel. Toda a estrutura da malha ferroviária de Friburgo tem um documento de 1986, assinado pelo Heródoto Bento de Melo, em que ele pega e pede para a malha ferroviária todo o uso dela. Quando eu digo todo o uso, é de ponta a ponta do município, com vários interesses, escolas, creches, hospitais, tudo dentro dessa área. Tirando somente o prédio da prefeitura, que há esse pedido de compra, que nunca avançou, e aonde hoje está o batalhão da Polícia Militar, que ficou fora. Todo o resto está dentro dessa lista. Essa lista, até salvo engano, é a lista que hoje vale ainda como o único documento jurídico que dá poderes, entre aspas, para a prefeitura ter a titularidade de uso daquilo. Havia vários pontos ali dentro, até inclusive de pagamento de aluguel por esse espaço, por todo o espaço, que nós não sabemos nem se a prefeitura, à época, pagou ou não. Chega a escritura que foi colocada, essa escritura nós analisamos em 2 pontos, nós analisamos primeiramente o documento in loco, ou seja, como é que eu reconheço que esse documento é daquela localidade, ou de que trecho eu estou falando de Rio Grandino. Dentro dessa análise, não se chega a uma conclusão que realmente é daquele espaço. Na prefeitura, esse documento, pelaquela matrícula, ele se encontra no prédio lateral, onde hoje é o posto de saúde. Só que não me cabe, nem a mim, nem ao Daniel, discutir se aquele documento tem ou não essa validade jurídica. Então, foi feito um processo, 29.939, agora do dia 18, em que a Fundação Dom João VI pede à Procuradoria, apresentando todos os documentos encontrados, que ela defina qual é a titularidade do imóvel. Aí vocês vão perguntar, mas por que precisa da titularidade? Se o prédio não é da prefeitura, se o prédio não tem uma cessão legal de uso para a prefeitura não pode usar dinheiro público num espaço que não lhe pertence. Então, a gente tem que definir a questão da titularidade. Então, isso já está aberto. Só que, paralelo, para não deixar também parado, nós fizemos uma intervenção em Rio Grandina, dentro das possibilidades que nós tínhamos no momento, e para ganhar uma celeridade por conta das chuvas, vimos que a parte pior estrutural era a parte frontal. Nós retiramos o telhado da cumieira, a parte frontal, que é uma telha pesada, cada metro quadrado posto dessa telha tem uma carga excessiva sobre o madeiramento, tiramos,
Guardamos essas telhas e colocamos uma telha leve, metálica, sobre essa parte. Dentro da questão do escoramento, nós não fizemos o escoramento. E eu não vou entrar em detalhes disso, mas o escoramento tem alguns regramentos também que eu preciso de fazer para poder fazer o escoramento. E não tinha como a prefeitura, nesse momento, executar esse escoramento. E também vimos que talvez não tivesse agora a emergência de fazer o escoramento. O telhado era emergência. Essa parte do telhado era emergencial. Dentro dessa questão também, nós apresentamos para o INEPAC, já de bom tempo, uma conversa. E aí eu vou falar do ponto 2, que eu acho que é o ponto fundamental. O mal do serviço público brasileiro, não falo nem de Friburgo, é a falta de memória. Falta de memória. Hoje, Daniel está aqui, há pouco tempo atrás era Marinho, há pouco tempo Marco Marins, há pouco tempo Davi. Briguei muito com o Marco Marins sobre isso. A gente tem que ter a memória. A gente tem que ter a memória do que vem acontecendo nessas linhas do tempo. Dentro dessa questão ali do INEPAC, existem mudanças a cada praticamente 6 meses dentro do INEPAC. Dentro do IPHAN, eu perco a quantidade de tempo que há mudanças. Hoje você está falando com o técnico A, amanhã eu estou falando com o técnico B e repetindo tudo que eu falei com o técnico A, e isso é desgastante, é difícil, não é uma coisa fácil de ser feita. Então, a gente vem falando com o INEPAC de um bom tempo sobre todos os bens, todos os 11 bens tombados aqui dentro do município. E Rio Grandina, nós chegamos a um ponto que o entendimento não estava acontecendo, para eu chegar no último ponto que eu quero falar, e nós convocamos o INEPAC a vir Nova Friburgo. A resposta foi: não temos carro, não temos veículo para ir a Friburgo e não temos condições de passar mais de um dia em Friburgo. Arrumamos o carro, fomos buscar o INEPAC, a fundação fez o pagamento do hotel para eles poderem ficar 2, 3 dias em Friburgo, para poder analisar com calma, bem por bem, do que precisava ser feito ali dentro. O INEPAC veio em Friburgo no dia 12 de julho, ficou 12, 13 e 14 de julho em Friburgo, quando eles regressaram, encontrou com o Daniel, encontrou comigo, a gente fez algumas reuniões técnicas com eles, indo nesses bens e colocando. Depois dessa visita, eles enviaram para a gente, sendo que eles já tinham os pré-projetos de todos esses imóveis, e a reunião era exatamente para discutir o que eu quero falar agora, que são as técnicas. Como que eu abordo o bem tombado? Como é que eu faço uma obra de restauro? Eles mandaram, no dia 22 de julho, um e-mail para mim, com pelo menos aqui umas 30 pontos de coisas que precisavam ser elucidadas a partir da visita técnica, a partir do que foi enviado, da visita técnica e o que eu tinha que acertar nos projetos para dar continuidade a eles. Então, todos esses pontos no dia 22 de julho. Então, pegamos esse ponto. E agora eu vou para o ponto agora que importa de entendimento. Quando a gente fala de restauro, o restauro no Brasil é uma coisa recente, como tudo da cultura é recente. A gente está falando de década de 60 e coisas que são discutidas muito pontualmente. No Brasil, a gente não tem política de restauro, a gente não tem financiamento de restauro, a gente não tem nada. Friburgo é uma das poucas cidades do Brasil que tem ainda uma isenção parcial de IPTU como uma forma de incentivar o proprietário a manter o bem. Senão nem isso teria, como o IPHAN não dá incentivo algum, como o próprio INEPAC não dá incentivo algum. Friburgo ainda tem essa forma ainda. Dentro disso, cada restauro tem a sua especificidade. Eu não posso comparar o prédio da LBA, que é um prédio que eu tenho uma casca preservada e o interior todo adulterado, com o Centro de Artes, que está preso a uma casa de 1840, e que eu tenho pintura mural, eu tenho forro com pintura mural, eu tenho assoalho original da casa, obras de intervenção no decorrer desse tempo inteiro dentro dele, que tem várias camadas de história de períodos diferentes, e eu não posso comparar isso com o Rio Grandina. São obras de restauro diferentes, técnicas diferentes, metodologias diferentes. Todo o projeto da prefeitura
todo o projeto da prefeitura ele é gerido pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos, EGCP. O EGCP ele não tem condições técnicas, estruturalmente, como o Pierre falou, para conseguir fazer projetos específicos. Então, a gente tem uma massa e os projetos específicos são mais difíceis de fazer. A Fundação tem uma equipe pequena, que é uma equipe de análise de projeto, análise de autorização. Nós assumimos fazer para ganhar celeridade. É uma equipe em que tem na Fundação eu, enquanto presidente, tenho que também atender essa demanda, uma arquiteta. Agora, recentemente, 2 desenhistas, para poder dar celeridade para esse projeto. Não furtamos 1 segundo para tentar atender todas as demandas, mas cada um é uma forma. Rio Grandina, a gente está tentando negociar com o INEPAC que, em vez da gente falar de obra de restauro, a gente fala numa obra civil com acompanhamento de restaurador. Por quê? Garante uma licitação mais rápida, o prédio não tem muitos atributos artísticos e arquitetônicos que precisasse ter uma empresa específica de restauro. E por que isso? Aí pergunta, por que tomar essa decisão? Fazer o deslocamento de uma empresa de restauro hoje para qualquer obra no interior do estado é quase que uma utopia, a não ser que você tenha muito dinheiro sobrando para aquilo ali. Fazer uma obra de restauro é você ter um guarda-chuva largo para, às vezes, atender um ponto muito pequeno dentro dele. Então, a gente tem recursos limitados e, para tornar esse recurso limitado efetivo, a gente negociou para Rio Grandina, então, ter esse olhar de uma obra civil acompanhado por um restaurador que acompanhe os procedimentos a serem feitos. Se tudo correr bem em Rio Grandina, nós conseguimos solucionar e ter a aprovação do INEPAC, eu acredito que em pouco tempo a gente comece o processo de licitação, também findo a questão documental, que também está caminhando paralelamente.